Bom dia. Nesta manhã eu quero vos trazer uma reflexão que está lá no Evangelho de João, no capítulo 19, versículo 30, que diz: Quando, pois, Jesus tomou vinagre, disse: Está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Esta leitura fala sobre a morte do Senhor Jesus Cristo, né? E nós queremos falar sobre esta frase para título de introdução. Esta frase, estar consumado, né? Foi a frase que Jesus disse no fim de sua vida humana na cruz. Ele, em sua morte, suportou a pior prova, morte de cruz, pelos pecados de seu povo. No livro de Mateus, no capítulo 27, 46, diz que por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactânia, o que quer dizer que Deus meu, por que me desamparaste? Então esta frase veio do Senhor Jesus Cristo quando estava ali na agonia na cruz do Calvário. Para ressaltar que ele foi para lá levado pelas autoridades romanas e para ser condenado, por algumas questões levantadas pelo povo judeu. E para título de reflexão, eu trago aqui um enfoque falando sobre um inocente a caminho da crucificação. Para falar para vocês que no versículo 1 do capítulo 19, fala justamente sobre Pilatos entregando, mandando açoitar a Jesus Cristo. E esses açoites romanos era algo cruel, Cruel. O chicote tinha fragmentos de metal e ossos, pedaços de ossos, que rasgavam a carne, para rasgar realmente a carne, literalmente. Pilatos ele teve 3 momentos, para inocentar a Jesus, e não fez. No capítulo 18 do livro de João mesmo, no versículo 38, ele vê essa inocência por parte de Jesus, quando Pilatos faz a pergunta. Perguntou-lhes Pilatos: o que é verdade? E tendo dito isso, voltou aos judeus e lhe disse: eu não acho nele crime algum. Crime algum. Aqui no versículo 19 também, no versículo 4, ele diz: outra vez saiu Pilatos e lhe disse: eis que eu vos apresento, para que saibas que eu não acho nele crime algum. No Evangelho de Lucas também, 23, 24, ele também vai dizer: não vejo nele crime algum. Então nós podemos entender uma coisa, que Jesus ele foi levado, foi entregue aos romanos para o crucificarem, e o próprio Pilatos não viu crime nenhum nele. Ele era um inocente que estava a caminho da crucificação. Os judeus eles estavam irados. A expressão crucifica-o é o ponto de partida para tal ato, no versículo 6, aonde eles dizem lá: ao verem os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Diz-lhe Pilatos: tomai-o vós outros e crucificai, porque eu não acho nele crime algum. Então,
A autoridade de Pilatos também nós podemos dizer que ela foi questionada pelo Senhor Jesus, né, quando ele teve esse encontro com Pilatos, quando Pilatos esteve de frente ali com Jesus, né, versículo 10 e 11, lá do capítulo 18, quando Pilatos estava ali e falou, né, com Jesus, desse modo, falando, a autoridade de Pilatos foi questionada por Jesus no versículo 10 e 11. Não, vamos ver o que é que diz lá, o que foi que foi dito lá nesses versículos 10 e 11. Então ele diz, então Pilatos o advertiu, não me respondes, não sabe que eu tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? E respondeu Jesus, nenhuma autoridade terás sobre mim, se de cima não te fosses dada. Por isso, quem me entregou a ti tem maior pecado. Esta foi a palavra de Jesus a Pilatos. Então, este homem chamado Pilatos, ele teve provas suficientes para soltar Jesus, mas ele temeu, né, perder a sua posição, porque no versículo 15 ele diz, eles porém clamavam, fora, crucificam, e disse Pilatos, hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes, não temos rei, senão César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Então Pilatos, na verdade, lavou as suas mãos. Pilatos tirou a responsabilidade de si para colocar esta responsabilidade sobre o povo judeu. No meu segundo ponto da minha reflexão, eu falo sobre essa crucificação que está lá no versículo 17 e 18. E tomaram eles por Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. A crucificação de Jesus, ele ficou no meio, entre dois ladrões. Também foi neste lugar, né, que Pilatos lhe deu o título, né, de Rei dos Judeus. Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus, está lá no versículo 19, que diz que Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz, o que estava escrito Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. E isto foi uma prova de que Pilatos, né, compreendeu o que era ser a verdade, né, com referência ao capítulo 18, 33 e 37, quando ele esteve ali também conversando com o Senhor Jesus, onde ele interpelou o Senhor Jesus. No versículo 33 diz, tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou, és tu o rei dos judeus? E o 37 diz, então lhe disse Pilatos, logo, tu és rei. E respondeu Jesus, disse, tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Né? Então, Pilatos escreveu naquela tabuleta e colocou naquela tabuleta esse título, porque ele viu em Jesus realmente que Jesus era esse rei. Né? Ele viu na pessoa de Jesus. Então, Jesus recebeu o juízo de Deus em sua morte, suportando o pecado por todos nós. Ele não tinha pecado, ele era inocente, mas para que se cumprisse toda a palavra de Deus,
ele foi levado, né, como inocente para ser crucificado e morto pelos nossos pecados. Por isso a frase dele no versículo 30, está consumado. E para nós concluirmos essa reflexão, eu perguntaria a você, o que você fará agora que sabe de tudo isto? Em Romanos 6, 23, ele diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, o salário do pecado leva-nos à morte. Jesus foi morto, não pelo pecado dele, mas pelos nossos pecados. E esse mesmo Jesus, ele foi dado por Deus. Em João 3,16, ele diz que Deus amou o mundo inteiro, né? Que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que viesse a ter a vida eterna. Então esta é a palavra que eu deixo nesta manhã para você, e eu deixo esta reflexão para que você possa tomar uma decisão a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém.